Doutor Garcia Pereira, numa análise também, pergunto-lhe, mais uma manifestação marcada para o próximo dia 29 de maio, como é que podemos olhar para isto? Bom, eu acho que estes discursos do 1º de maio e a convocatória dessa manifestação revelam, por um lado, a preocupação e a necessidade de os trabalhadores lutarem relativamente a uma situação que é de facto de enorme gravidade. Por outro lado, a meu ver, ficam aquém do que era necessário. Que a situação é de uma enorme gravidade para quem vive do seu trabalho. Se nós olharmos para o PEC, verificamos que ele representa mais do mesmo daquilo que nós temos assistido nos últimos 20 anos. Ou seja, em nome do combate ao déficit e à dívida, que resultam fundamentalmente da circunstância de Portugal ser hoje um país que destruiu a sua capacidade produtiva e, portanto, tem de importar praticamente tudo aquilo que tem de consumir, desde o que tem de comer ou de que necessita para o mínimo de funcionamento do país. Trata-se de cortar nos salários, isto é, de quem vive do seu trabalho, e trata-se de cortar nas despesas sociais, isto é, no apoio, nas medidas do Estado de apoio precisamente àqueles que já são as vítimas da crise. E, por outro lado, significa entrarmos aqui num círculo vicioso que eu acho que não pode mais ser permitido, que é, com a aplicação destas medidas, que não vão ao fundo do problema, mas fazem recair em cima dos trabalhadores, de facto, as consequências da situação e fazê-los pagar por uma dívida que não foram eles que criaram. O que nós vamos ter daqui a 2 ou 3 anos é, porventura, alguma diminuição temporária do déficit e da dívida, mas nessa altura o pouco que resta, o pouquíssimo que resta da capacidade produtiva do país terá desaparecido e o país terá de importar ainda mais e o déficit e a dívida ainda vão aumentar mais para os partidos que estiverem na altura no poder aparecerem a dizer que é preciso sacrifícios e que é preciso cortar e congelar os salários e as pensões e que é preciso cortar nas despesas sociais. E, portanto, em primeiro lugar, eu acho que era necessário dizer com toda a clareza que o que é preciso aqui é uma política de fomento económico. O que é preciso aqui é uma visão estratégica de desenvolvimento do país. Primeira questão, um país como o nosso pode ser um país só de serviços? Um país como o nosso pode não ter agricultura como nós não temos, não ter indústria, não ter pescas, não ter minas, não ter construção e reparação naval, não ter siderurgia, não ter metalurgia. Há algum país que possa sobreviver desta forma, que possa dar emprego, por exemplo, aos jovens que estão neste momento a chegar ao mercado de trabalho? Não pode. Portugal tem condições de partida magníficas, tem uma situação geoestratégica que lhe permitiria ser, de facto, a porta de entrada e de saída de mercadorias e também de passageiros, mas sobretudo de mercadorias da União Europeia. O que é que falta? Falta uma visão estratégica que passa por o aproveitamento da nossa frente atlântica, dos nossos portos. Nós temos o único porto de águas profundas da Península Ibérica e, porventura, o melhor de toda a Europa, que é Sines. Temos, de facto, uma frente atlântica com uma zona económica exclusiva que é a maior da União Europeia, que estamos a entregar completamente às frotas pesqueiras estrangeiras, a começar pela espanhola. Temos uma plataforma continental agora com a possibilidade da sua extensão até o talude, com a possibilidade de exploração de recursos naturais. O que é que nós precisamos? Precisamos, de facto, de uma rede de portos modernizados e apetrechados. Precisamos de uma rede de transporte ferroviário de bitola europeia e mista. Isto não tem nada a ver com as brincadeiras de TGVs para passageiros Lisboa-Madrid para fazer de Lisboa a praia de Madrid. Tem a ver, de facto, com a necessidade que nós temos de um transporte pesado de mercadorias que ligasse esses portos atlânticos numa linha transversal em bitola europeia, porque nós hoje estamos completamente laqueados do além Pirineus por termos a bitola ibérica que nos foi imposta por Espanha há 100 anos, uma linha transversal de acesso à Europa pela rota tradicional dos imigrantes, ou seja, Aveiro, Vilar Formoso, Valladolid, Irún. E precisamos de um aeroporto internacional, indiscutivelmente, e, portanto, nós precisamos, por um lado, dos investimentos estratégicos que são necessários, não apenas para criar emprego, mas para permitir a Portugal rentabilizar essa vantagem de partida que permitiria, repito, ser a porta de entrada do essencial do tráfego marítimo e aéreo, mas marítimo de todo o mundo, inclusivamente do Oriente,
porque, como eu costumo dizer, Cristóvão Colombo tinha razão e, de facto, podia-se chegar ao Oriente Indo para o Ocidente, e com o completamento das obras no Canal do Panamá vai passar a ser possível a circulação dos grandes porta-contentores, cuja operacionalidade e rentabilidade está sobretudo ligada a portos atlânticos de acesso imediato de quem vem do alto mar, como é o caso de Sines, e portanto nós precisamos, por outro lado, de um levantamento daquilo que é necessário fazer em termos dos setores principais da atividade económica. Por exemplo, a agricultura. O Portugal pode sobreviver se importa 85% a 90% daquilo que come. Nós estamos a importar alhos da China neste momento, uvas da África do Sul. Quer dizer, há algum país que se possa sustentar desta forma ou vai acabar-se por se endividar se não se alimentar a si próprio? Do ponto de vista da indústria, nós temos alguns setores onde não só temos condições, algumas condições de partida, como temos do know-how e da qualificação do trabalho do melhor que há no mundo, como seja, por exemplo, a construção e a reparação naval. E, portanto, este plano, esta estratégia de desenvolvimento económico, porque só com a economia é que é possível combater o déficit e a dívida. Um país que não produz nada, é preciso dizer que nós chegamos a este déficit, desse déficit, sensivelmente cerca de 10 mil milhões de euros, 6 mil milhões são quebra de receita fiscal. Ou seja, a economia não aguenta. O essencial das nossas pequenas e médias empresas não aguentam e não têm capacidade para suportar a carga fiscal, que é, na maior parte dos casos, uma verdadeira perseguição fiscal. Mas pegando naquilo que disse há pouco... Permita-me só que acrescente o seguinte, é que os outros 4 mil milhões são o dinheiro que foi investido no sistema financeiro precisamente para financiar os resultados das fraudes e da gestão dolosa. E agora quer-se que sejam os trabalhadores e os reformados a suportar as consequências de uma crise que foi, de facto, o grande capital financeiro que criou e não foram os trabalhadores.